Pessoas que desafiaram Jesus Cristo e sofreram as piores consequências. Vamos explorar as histórias de indivíduos que desdenharam Jesus, seu poder e sua divindade, e enfrentaram terríveis repercussões. Jim Jones, líder do Templo do Povo, manipulou muitos para alcançar seus objetivos. Prometendo um paraíso comunitário, ele levou seus seguidores para a Guiana, onde estabeleceu Jonestown, que rapidamente se tornou um pesadelo de controle e medo. Em 18 de novembro de 1978, Jim Jones liderou mais de 900 pessoas em um suicídio em massa após o assassinato do congressista Leo Ryan. Jones ordenou que todos bebessem uma mistura letal de cianeto e suco de frutas. Jones morreu de um tiro na cabeça, encapsulando sua liderança destrutiva e rejeição dos valores espirituais. A tragédia de Jonestown é um exemplo extremo das consequências da manipulação religiosa e da adoração cega, servindo como um aviso sobre os perigos dos falsos profetas. John Lennon, um dos membros mais influentes dos Beatles, fez uma declaração polêmica em 1966. O cristianismo vai acabar, vai desaparecer e encolher. Não preciso discutir sobre isso. Estou certo e serei provado certo. Somos mais populares que Jesus agora. Não sei qual vai primeiro, o rock and roll ou o cristianismo. Essa declaração causou indignação, especialmente em países fortemente cristãos como os Estados Unidos, resultando em boicotes e queimas de discos dos Beatles. Lennon tentou se retratar, mas o dano estava feito. Em 1980, ele foi assassinado por Mark David Chapman, um fã que citou a declaração de Lennon como uma de suas motivações. Chapman disparou 5 tiros em Lennon, atingindo-o 4 vezes. Lennon foi levado ao hospital, mas morreu devido aos ferimentos. Sua história é um lembrete do poder das palavras e da necessidade de respeitar valores espirituais. Thomas Andrews, o designer do RMS Titanic, é outro exemplo de como a arrogância pode levar à queda. Andrews e a equipe de construção do Titanic proclamaram que o navio era inafundável devido ao seu design avançado e compartimentos estanques. Este excesso de orgulho foi simbolizado pela famosa declaração: "Nem Deus pode afundar este navio." Em 15 de abril de 1912, o Titanic colidiu com um iceberg e afundou, resultando na morte de mais de 1.500 pessoas, incluindo Andrews. A tragédia é vista como um lembrete da fragilidade humana e da futilidade da arrogância diante das forças da natureza e da vontade divina. Andrews foi visto ajudando passageiros até o fim, um testemunho de seu caráter, mas também um triste símbolo das consequências do orgulho humano. Charles Manson, líder de um culto que cometeu assassinatos brutais na década de 1960, alegou ser a encarnação de Cristo. Ele usou manipulação e violência para controlar seus seguidores, conhecidos como a família Manson, que cometeram assassinatos incitados pela visão de Manson de uma guerra racial iminente. Nascido em 1934, Manson passou grande parte de sua juventude em instituições correcionais. Na década de 1960, ele formou a família Manson, distorcendo os ensinamentos bíblicos para justificar seus planos malignos. Em 1969, Manson orquestrou assassinatos brutais, incluindo o massacre na casa de Sharon Tate. Condenado à prisão perpétua, Manson morreu em 2017. Sua história é um aviso sobre os perigos dos falsos profetas e da liderança espiritual corrupta. Anás, um dos sumos sacerdotes mais influentes de Jerusalém, desempenhou um papel crucial na condenação de Jesus. Ele foi o primeiro a interrogar Jesus após sua prisão no jardim do Getsêmani. Durante o interrogatório, Anás exibiu desprezo e desrespeito pela mensagem de Cristo. Após a crucificação, Anás foi destituído de seu poder e morreu de maneira desonrosa, lembrando que a justiça divina não pode ser subvertida pelo poder terreno. Sua queda serve como um testemunho do inevitável triunfo da justiça divina
sobre aqueles que se opõem a ela. Marilyn Monroe, uma das maiores estrelas de Hollywood, teve um destino trágico associado à sua atitude em relação ao cristianismo. Quando o evangelista Billy Graham a visitou, ele disse que o Espírito de Deus o havia enviado para pregar para ela. Monroe respondeu: "Eu não preciso do seu Jesus." Poucos dias depois, em 5 de agosto de 1962, ela foi encontrada morta em seu apartamento. Oficialmente, a causa da morte foi uma overdose de barbitúricos, mas muitos especulam que havia mais na história. Monroe, nascida Norma Jean Mortenson, teve uma vida pessoal marcada por dificuldades, incluindo problemas de saúde mental e relacionamentos tumultuados. Sua resposta a Graham é lembrada como um símbolo de sua desconexão da fé espiritual. Sua morte aos 36 anos serve como um lembrete das potenciais consequências de rejeitar a espiritualidade. Cazuza, um dos maiores ícones da música brasileira, era conhecido por seu comportamento irreverente e por suas letras poéticas e muitas vezes polêmicas. Em um show no Canecão, uma famosa casa de espetáculos no Rio de Janeiro, ele realmente fez essa provocativa declaração ao fumar um cigarro de maconha. Soltou a fumaça para cima e disse: "Deus, essa é para você." Nem precisa falar em qual situação morreu esse homem.